Atos 19, a partir do verso 21, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estais vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, e, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que lemos nesse momento, pedimos tua graça, pedimos iluminação, pedimos que seja o Senhor mesmo a falar a cada um de nós, que seja Cristo a falar pela palavra ao teu povo. Assim vem o teu reino aqui, e pedimos, ó Deus, pela pregação do teu evangelho em toda a terra e aqui em Braga, através desta igreja,
que o Senhor possa se agradar em nos usar para cumprir esse propósito de pregar a Cristo, pregar o Evangelho e também refutar toda a idolatria, todo o misticismo, tudo aquilo que é contrário à revelação do Senhor e à Tua lei, e que o Senhor mesmo, ó Deus, possa também impedir o progresso daqueles que são contrários à Tua lei e à Tua verdade. E abençoa o Teu povo, ó Deus. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, em torno de Paulo e das suas viagens estão muitas controvérsias, violência e tumulto. Temos acompanhado por onde Paulo passou. De cidade em cidade lhe aguardavam cadeias e tribulações. E esse é um padrão onde o Evangelho é pregado, sim, há oposição, resistência, perseguição. E por que isso? Por que isso acontece? Alguém pode perguntar se o Evangelho anuncia salvação, boas novas de vida, de perdão. Por que há pessoas que se enfurecem contra o Evangelho, contra os pregadores e perseguem os pregadores? E nós temos aqui uma explicação em nosso texto. Porque esse Evangelho que anuncia o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, é o mesmo Evangelho que denuncia falsas religiões, denuncia a idolatria. Ou seja, há um aspecto de apologética. Quando pregamos o verdadeiro Evangelho, que há um Deus verdadeiro, santo, justo, nós estamos pregando contra a idolatria, os falsos deuses, o politeísmo e todos esses tipos de religiões que não são bíblicas e que são religiões pagãs. E isso provoca a ira dos idólatras, porque esses idólatras, muitos deles, como também no nosso texto, eles obtêm lucro com o comércio da idolatria. A idolatria, então, por trás dela há todo um comércio. Foi assim, era assim na antiguidade, aqui no período do Império Romano. Hoje também, sabemos, não é diferente. Há muitos que lucram com a falsa religião, com a idolatria. E estes, então, ficam indignados quando os pregadores anunciam a verdade, que, então, expõe as suas trevas, expõe o seu engano. E toda a ira destes se levanta contra a igreja, contra o povo de Deus, e pela graça de Deus vemos a proteção do Senhor sobre o seu servo. Paulo aqui, ele é poupado, ele é impedido pelos seus amigos, pelos discípulos, pelos asiarcas, de comparecer àquele teatro que estava completamente revoltado, e Paulo é impedido de ir ali, e possivelmente seria morto se apresentasse ali naquele lugar. O fato é que o Senhor preservou, usou as autoridades também para encerrar aquele motim. Nós temos então, irmãos, aqui um retrato da igreja como ela é nesse mundo. A igreja, ela é uma igreja militante. A igreja, ela está nessa terra e a igreja, ela está sujeita à oposição, perseguição. Temos no livro de Atos e na história da igreja o relato do sangue dos mártires sendo derramado porque foram fiéis e pregaram o verdadeiro evangelho. E apenas no céu teremos a igreja triunfante. Mas enquanto a igreja está aqui, enquanto pregamos o Evangelho, haverá luta, haverá oposição, haverá perseguição. Especialmente, como vemos aqui no texto e nos nossos dias, quando há um confronto do cristianismo com o paganismo, com as religiões pagãs, com o mundo pagão, com esse ambiente totalmente fechado à igreja, ao cristianismo em geral. Nós não devemos nos espantar dessas coisas. Jesus mesmo já nos advertiu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E Jesus fala de que o Evangelho então traz uma divisão entre o homem e seu pai, a filha e a mãe, a nora e a sogra. Ou seja, inclusive os da própria casa de cada um de nós podem ser inimigos, porque o Evangelho, então Cristo já nos disse, ele tem
essa característica, Jesus então traz a espada. Não é a espada como os islâmicos entendem, né? Não é a guerra no sentido desse militarismo terreno, mas é uma guerra espiritual, que é o que desde o princípio em Gênesis é dito sobre um conflito entre a semente da mulher e a descendência da serpente. Há um conflito então entre os filhos de Deus e os filhos das trevas. Isso está em toda a Bíblia, certo? Então nós vemos também isso no nosso texto. E o mundo se revolta, mais uma vez digo, porque não quer que as suas trevas sejam reveladas. E porque a ira de Deus, Paulo diz na carta aos Romanos, se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. João também registra que Jesus é a luz, e João também registra que o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo, Cristo veio a esse mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que isso? Por que é que os homens amam mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más ou são más. Eles aborrecem Deus. O homem natural é inimigo de Deus, está morto em seus pecados, serve ao diabo, a Satanás, e aborrece a luz, aborrece a Deus, odeiam o Evangelho, odeiam ter a sua vida exposta diante da lei de Deus e, de fato, irão odiar a pregação do Evangelho, se não for a graça de Deus a convertê-los e trazê-los para Cristo. Nós acompanhamos aqui, desde o começo do capítulo 19, o ministério de Paulo ali em Éfeso. Nós já falamos do primeiro momento em que Paulo chega a Éfeso, ele deu instrução a 12 discípulos dos discípulos de João. Depois nós vimos, na sequência, milagres extraordinários que acompanharam a pregação apostólica e a confrontação de falsos exorcistas. E agora, no nosso texto, a partir do verso 21, nós veremos um tumulto causado por Demétrio e os artesãos de Éfeso para manter o seu comércio idólatra. Nós veremos então essa sessão especialmente. Mas antes de falar do tumulto, no contexto, e algo que é contexto aí do nosso texto, observe no capítulo 19, no verso 21 e 22, Lucas, o autor de Atos, registra para nós planos do apóstolo Paulo. Qual é a perspectiva do apóstolo Paulo nesta altura do seu ministério em Éfeso? Veja aí no verso 21, Lucas registra: cumpridas estas coisas, veja o que está no coração de Paulo. Resolveu no seu espírito, e alguns dizem até que isso no original pode significar no espírito, ou seja, guiado pelo Espírito Santo, resolveu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo doutrinou os 12 discípulos dos discípulos de João. Paulo tem um ministério em que o Evangelho se espalhou por toda a província da Ásia, e nesse contexto Paulo ele tem no seu coração, guiado pelo Espírito Santo, Paulo considera então ir a Jerusalém. Antes disso, passando pelas igrejas plantadas na segunda viagem, na Macedônia e Acaia, mas o seu alvo era: Paulo quer ir a Roma, Paulo quer visitar a igreja de Roma. E como sabemos, isso está na carta de Paulo aos Romanos, e no final da carta aos Romanos, Paulo também deseja ser encaminhado pelos romanos para a Espanha, chegar até a Espanha. Lembrando que nesta época aqui, desse período, esses locais aqui onde estamos são os confins da terra ali para aqueles daquele tempo, né? Eles consideravam assim, e de fato, da perspectiva do mundo daquele período, Paulo queria ir em direção aos confins da terra, e era Roma, e então ser encaminhado em direção à Espanha. Então esse é o contexto. Paulo, depois de um tempo ministrando em Éfeso, considera ir a Jerusalém,
quer passar pelas igrejas para fortalecê-las, as igrejas da Acaia e Macedônia, ir a Roma, ir à Espanha, e nesse contexto então acontece esse tumulto, esse motim, essa revolta sobre o Evangelho. Pessoas aí, Demétrio e outros ourives, artífices, se levantam contra a pregação do Evangelho. Irmãos, diante disso, irei caminhar nesse texto a partir do tema: o Evangelho confronta a idolatria. O Evangelho confronta a idolatria. Em primeiro lugar, veremos do verso 23 a 27 que o Evangelho ele é exclusivista. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que é o Evangelho único, verdadeiro das Escrituras, ele é exclusivista. Isso está, então, veremos do verso 23 em diante até o verso 27. Lucas registra aí: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, do Evangelho. Houve um alvoroço, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia nichos, ídolos de Diana, que dava lucro, convocou ali os companheiros de profissão, e então ele argumenta com os companheiros de profissão que a pregação de Paulo está arruinando o seu negócio, o seu lucro. E também ele diz que há o perigo de Diana, da deusa, falsa deusa Diana, cair em descrédito, o seu templo não ser estimado em nada. Então, de fato, há um medo de Demétrio e dos seus companheiros de perderem o seu lucro e ter a sua religião desacreditada. E, de fato, irmãos, o Evangelho ele é exclusivista, só há um caminho. É isso que eu quero dizer e que a teologia quer dizer com uma religião exclusivista. Só há uma religião verdadeira. O exclusivismo, então, nega o pluralismo, que é, o pluralismo diz que todas as religiões são verdadeiras e nega relativismo e outras perspectivas. Então, nós cremos que há um caminho. Cristo fala sobre isso. A Bíblia toda aponta para isso. Cristo fala que Ele é o caminho. Então, o Evangelho prega um único Deus verdadeiro, o Deus Trino. E com isso está pressuposto no anúncio do Evangelho, e isso não é apenas pressuposto. Paulo combatia os falsos deuses. Esse Evangelho que é único e único verdadeiro, ele nega todas as demais religiões com os seus ídolos. E em Éfeso havia a idolatria popularizada, esse grande templo de Diana, que nós já falamos, o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo grandioso. Os comentaristas dizem que haviam 127 colunas de 18 metros de altura, adornos nas paredes. E, na verdade, esse templo era uma espécie de templo maior de Diana, porque haviam outros templos para Diana, e aqui no comentário que pesquisei, 33 santuários espalhados no mundo inteiro, mas ali era então aquele templo principal dessa religião, dessa adoração, e haviam peregrinações e pessoas que compravam ali miniaturas de Diana para fazer nos seus quintais, nas suas casas, fazer ali pequenos santuários para adorar a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade e da caça. Então havia toda uma peregrinação, comércio, venda desses utensílios religiosos em torno dessa deusa Diana. E de repente aparece, como vimos, Paulo pregando o Evangelho da graça, o único caminho para Deus, pregando o Deus Trino, pregando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, explicando também que Deus não pode ser fabricado por mãos humanas com materiais ordinários. Não podemos fazer Deus com materiais, madeira, pedra e outros materiais, que isso é blasfêmia. Isso é contrário à lei de Deus. Ou seja, o Evangelho aponta para a falsidade do culto pagão e, então, isso não pode passar desapercebido. Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, ele, então, lança luz sobre as trevas. Como Jesus diz, a luz ela é colocada num lugar
em cima do alqueire, ela ilumina toda a casa, e então aqueles que estão em trevas não podem também permanecer passivos, eles se revoltam contra a pregação. Mas o nosso texto, irmãos, interessante que da parte dos pagãos isso não é uma guerra pela verdade. A questão toda que nós vemos aí no texto é que haviam profissões, um ofício, dinheiro, comércio. Esses homens pagãos são carnais. Eles estão preocupados com os seus bolsos. Eles estão preocupados com a fama dessa deusa, mas porque trazia comércio. Eles vendiam itens relacionados à idolatria. Então, o problema é o pecado, é a carnalidade, né, dos corações. Paulo, então, quando prega o Evangelho, anuncia que não há outros deuses, ele ataca aquela religião, mas acaba que ataca o coração do problema, que é a avareza destes homens, a sua cobiça, o seu pecado. Homens que, então, são homens corrompidos de todo e que se consideravam guardiões daquele templo, daquela deusa. Havia uma tradição, e é dita aí no texto, de que caiu do céu, né, um meteorito, e eles consideravam que a deusa caiu do céu de Júpiter e coisas desse sentido. Eles faziam essas interpretações e usavam essas quedas de meteoritos para gerar essa idolatria. E então construíam templos em torno desses objetos, como se tivessem caído do céu, assumindo o compromisso da guarda desses objetos. E então, volta a dizer, a luta destes não é pela verdade, porque não tem verdade no paganismo, mas aqui é uma questão só de interesse particular. Ou seja, o que provoca a fúria dos falsos adoradores, dos falsos religiosos, de fato é porque o Evangelho revela o seu coração corrompido, os seus interesses corruptos. É isso que acaba que revela as trevas em que estão. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 28 a 34 a reação e a ameaça pagã. Do verso 28 ao verso 34, nós vemos então que estes homens fazem a sua reação. Veja, o texto diz: ouvindo isto, encheram-se de furor, e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E houve uma confusão, um motim, foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então nós vemos uma reação furiosa. Lucas descreve então uma reação furiosa e uma repetição de uma frase, de uma adoração a Diana, uma espécie de mantra, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E era uma prática comum o entoar cânticos a esses deuses, com repetições, com espécie de mantra. É o que vemos aqui, e isso causou um grande tumulto. E de caminho aí dessa situação, vemos que eles prenderam companheiros de Paulo. Mais à frente o texto nos diz que eles também rejeitam um escolhido dos judeus chamado Alexandre, que é colocado para tentar falar ali aquela multidão, mas percebendo que era um judeu, eles rejeitam também esse Alexandre. Tudo indica, esse Alexandre foi jogado ali para tentar apaziguar a multidão e falar, tentar explicar que cristãos não são judeus, porque isso não era claro no período aqui do livro de Atos, no período da igreja primitiva. E quando aqueles efésios percebem que esse Alexandre é um judeu, eles gritam mais ainda: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E essas pessoas nem sabem por que estão fazendo isto. Essa multidão que está ali não sabe o que está fazendo. Certamente uma grande multidão. Esse anfiteatro ali de Éfeso acomodava 25 mil pessoas. E a cidade de Éfeso é uma cidade muito bem preservada pela arqueologia. E esse teatro ele foi
feito em pedra, e inclusive existe até hoje, e acomodava 25 mil pessoas. Então podemos ver pelo texto que havia uma multidão ali agitada, querendo a morte dos discípulos, e Paulo deseja comparecer diante daquela multidão. Ele é impedido pelos discípulos, o texto nos diz no verso 30, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também aí há esses asiarcas, possivelmente autoridades ali da região, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. E Lucas diz no 32 que havia uma gritaria, uns gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E veja, ele comenta aí, na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, uma grande confusão, um grande motim, é o que vemos aí em nosso texto. Essa é a reação que aqueles pagãos ali, Demétrios, os artífices, tumultuaram aquela multidão, e essa é a reação pagã: defender a sua idolatria, defender o engano, desejar a morte dos pregadores. É isso que vemos em nosso texto. E em terceiro lugar, nós veremos do verso 35 ao verso 41, a insensatez pagã denunciada pela autoridade. Então, adiante, no verso 35, o escrivão da cidade, ele apazigua o povo. Veja o discurso, está aí no verso 35. Ele diz: senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Quem é que não sabe? Veja, a multidão estava gritando: grande é a Diana dos Efésios, 2 horas repetindo isso. E o escrivão então diz: quem é que não sabe? No verso 36 diz: isso não pode ser contraditado. Não é o cristianismo, ele está argumentando, não é Paulo, não é esses pregadores, não é com alguns sermões que isso será contraditado. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. E então ele diz: se Demétrio tem alguma queixa, apresente diante dos tribunais. Não é essa a maneira de resolver o problema. Não é com tumulto, não é com sedição, não é com motim. Existem tribunais, resolvam o problema nos tribunais, há audiências e procônsules. Ou seja, não há motivo, não havia de fato, irmãos, motivo para aquela revolta, para aquela confusão que estava acontecendo ali. Veja que Deus, o Senhor, mais uma vez, não é a primeira vez em Atos, o Senhor usa uma autoridade local para justificar o cristianismo. Essa autoridade, como vimos, claro, não é cristão, ele defende o culto de Diana como algo incontestável, mas ele defende que há tribunais e que os cristãos, ou seja, os do caminho, não são sacrílegos e não blasfemam contra a deusa, e acaba que apazigua ali aquela multidão. É evidente, irmãos, ou seja, até para a autoridade, é evidente que os do caminho, os cristãos, os crentes, não são a causa do alvoroço. E o pior, se esse tumulto fosse investigado por Roma, poderia haver sanções à cidade de Éfeso, que é a capital da província, uma cidade com privilégios. Então, a subversão poderia trazer sanções e perca de privilégios. Também é evidente que o cristianismo é inocente e que quem causou esse alvoroço foram os idólatras. Então é isso que vemos em nosso texto. Vemos aqui, irmãos, o perigo que passamos como pregadores, Paulo e todo pregador fiel, a igreja fiel, o perigo que passamos quando pregamos o Evangelho, mas sabemos que o Senhor preserva os seus. Não era a vontade de Deus que Paulo partisse dessa terra aqui nesse momento, o Senhor o preserva, mas nós vemos como é difícil pregar em ambientes pagãos, completamente alheios ao Evangelho. E nós devemos, como igreja, ter essa consciência. Ao mesmo tempo, não devemos nos acomodar, porque há um aspecto de confronto na pregação. Quando pregamos, sabemos que irá desagradar aqueles que estão
em trevas. Mais uma vez digo que Jesus nos ensinou: não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus diz: não vim trazer paz, mas a espada. Ou seja, nós cremos que há uma guerra, sim, pela verdade. O Evangelho deve ser pregado, as falsas religiões devem ser refutadas. Devemos, então, anunciar aos homens que saiam dessas vaidades, que essas religiões são falsas e que estão debaixo da ira de Deus se não se arrependerem e se voltarem para Jesus Cristo. E nós precisamos dizer isso com clareza. Talvez se o discurso da igreja nos nossos dias fosse um discurso claro, talvez também nós estivéssemos sendo arrastados para as praças, linchados, perseguidos. Mas é isso que nós devemos fazer, irmãos, pregar com clareza. Nosso compromisso é com a verdade, devemos ser fiéis, ser fortalecidos no Senhor, saber sim que irá haver oposição e perseguição. Irmãos, diante disso ainda aplicações finais aqui para as nossas vidas. Quando a igreja, quando nós pregamos Cristo que morreu pela sua noiva, nós sabemos que esse Cristo, ele impõe exigências para o discipulado. O Evangelho, o chamado Evangelho, ele é um chamado a morrer para nós mesmos, a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz. Somos libertos da escravidão, do pecado, para sermos escravos de Cristo, servos de Cristo. Mas sempre existirão guardiões defensores do erro, da idolatria, da mentira, da superstição, do misticismo. Ou seja, quando pregamos a verdade, devemos saber isso. Haverão aqueles que irão defender o erro com toda a sua capacidade. Por que isso? Porque se beneficiam desta situação. Muitos que lucram de alguma maneira com a falsidade, com a mentira, com o erro. Homens carnais, homens que de fato servem ao seu ventre, negam a Cristo, o qual pregam com as suas bocas, mas negam com as suas obras. Então, saiba disso, igreja. Nós, quando pregamos a Cristo, iremos enfrentar defensores do erro, da mentira, pessoas que defenderão até a morte a falsa religião. Também sabemos que existem pessoas que defendem até a morte suas religiões tradicionais, religiões que receberam por tradição, às vezes receberam dos seus pais. Isso lhe parece vantajoso, permanecer nessas religiões, mesmo quando apresentamos a falsidade desse culto idólatra, permanecem ali, às vezes tudo indica motivos carnais de pecado ou de vantagens particulares. Então nós aprendemos aqui, irmãos, quando somos fiéis a Cristo, devemos saber que a igreja, nós, os pregadores e a igreja em geral, enfrentará pessoas completamente apegadas a esses caminhos errados e religiões falsas. E por isso, segundo ponto aqui, seremos acusados e perseguidos. Ao cumprir a tarefa, nós, a igreja, ao cumprirmos a nossa tarefa, você, igreja, ao cumprir a sua tarefa, será perseguido, será perseguido. Ou seja, você, ao tentar afastar as pessoas do erro, será perseguido. A falsa religião movimenta a economia. A falsa religião, ela satisfaz a superstição do povo. E Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Nós também aprendemos aqui, meus irmãos, que a oposição desses inimigos não é baseada na razão ou na verdade. É uma questão espiritual. São escravos de Satanás e do pecado. A oposição desses inimigos é baseada em interesses profanos, porque tem alguma vantagem, se não é dinheiro, é poder ou alguma coisa que lhes mantém presos a esse caminho. Ou seja, o seu combate, o combate destes não é honesto. E quais são as armas que eles vão usar contra a igreja? Não serão armas espirituais, porque eles não têm. Vão gritar contra nós, vão blasfemar, vão tapar os ouvidos para não ouvir a pregação. Essas são as armas, vão nos difamar.
nos perseguir, aos crentes, porque estas são as armas do mundo, estas são armas carnais, não é o que devemos fazer, as nossas armas são espirituais, a doutrina, devemos combater o bom combate com as doutrinas, fortalecidos no Senhor na força do seu poder, e então vamos enfrentar pessoas carnais e que irão nos confrontar desta maneira. O Evangelho confronta todo tipo de ganho ilícito, e isso, irmãos, nos apresenta aqui o nosso texto, que o Evangelho é contrário a profissões contrárias à sã doutrina. Tem que acabar mesmo. Tudo isso que movimenta a economia, mas é erro, é falso, é idolatria, engana o povo, não importa. Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com a verdade. Se vai diminuir a venda de artigos religiosos, do que for, se a fama desses pregadores, se os seus templos vão esvaziar, não nos importa. E não deveria importar a estes que se revoltaram contra Paulo. Eles deveriam então fazer um autoexame, analisar, verificar o que Paulo estava anunciando a eles e se arrepender deste culto de Diana, independente da perca financeira que fossem sofrer. Ou seja, nós vemos aqui que o Evangelho, ele ataca, elimina profissões fraudulentas com relação às questões religiosas e como nós vemos aqui, até mesmo na nossa cultura ocidental, e muitas vezes a igreja, quando ela cai em apostasia, a igreja cristã na história, quando se distancia das Escrituras, cai em misticismo, idolatria, e vemos todo esse comércio religioso que se forma. Nós, irmãos, não devemos temer o erro, devemos pregar o Evangelho, não devemos nos preocupar se a pregação irá acabar com profissões, aqueles que lucram com a fé. Nossas armas são as armas espirituais. Devemos pregar o Evangelho. Também aprendemos disto, então, que o Evangelho é contra o materialismo e contra a idolatria. E saiba, a idolatria e o materialismo andam muito próximos. Jesus Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí veja o que Jesus diz na conclusão: não podeis servir a Deus e às riquezas. Essas coisas, então, a idolatria, a falsa religião, tudo isso anda de mãos dadas e não há como servir a dois senhores. Eles precisam se arrepender se estão no erro, não importa o custo disso. Vimos na sessão anterior que aqueles que tinham livros de magia em Éfeso, caríssimos, livros caros, queimavam esses livros e algo que observamos. Então, aqueles que estão no erro precisam, de fato, se arrepender e não podem, então, servir a Deus e o seu lucro, o seu ganho desonesto. Então, nós devemos pregar o Evangelho, sabemos que iremos confrontar estes. Jesus já disse, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Pela graça poderão aqueles que possuem riquezas, mas precisam se arrepender, especialmente se são riquezas fraudulentas de falsas religiões. É necessário que se arrependam e creiam no Evangelho. Irmãos, então nós podemos observar em nosso texto, o Evangelho, de fato, ele é contrário à idolatria, a religiões falsas, e confronta toda a idolatria, e nós devemos, no anúncio do Evangelho, fazer isto, pregar a lei de Deus, o seu Evangelho, e, de fato, não fugir da tarefa apologética. Nós, tanto a pregação pública, no culto, mas também cada um dos crentes, no seu evangelismo, sim, há um aspecto do seu evangelismo que é apologético. Nós precisamos claramente dizer aos que estão ao nosso redor que estas coisas são vãs, essas idolatrias, que se arrependam, que se voltem para Cristo. Que o Senhor nos ajude e abençoe a pregação. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus
justo e verdadeiro, Senhor nosso, te adoramos nesse dia teu. Te louvamos, ó Deus, por esse evangelho que nos livra de toda superstição e idolatria, nos resgatou. Te agradecemos, ó Deus, por essa graça. Também pedimos ao Senhor, em um tempo de tantas trevas espirituais, que a tua luz brilhe, que teu evangelho seja anunciado e que o Senhor mesmo, por tua graça, resgate aqueles que estão em trevas, os teus escolhidos. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa-nos, ó Deus, nessa tarefa de anunciar o evangelho e também na tarefa apologética. Nos ajuda, ó Deus, a cumprir esse santo dever. Assim, nos fortalece espiritualmente, nos ajuda a nos revestir de toda a armadura de Deus nesse combate, nesse conflito com as trevas, com o paganismo, e que possamos, assim, estando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que possamos permanecer firmes, que possamos cumprir a nossa vocação, ó Deus. Assim nos ajuda a fazer isto. Ó Deus, que o Senhor conduza cada um, guie as nossas palavras também quando falamos com os incrédulos. É o que oramos ao Senhor e pedimos no nome de Jesus. Amém.